Tudo começou com um álbum antigo, esquecido numa gaveta empoeirada do apartamento de Lucas. As fotos datavam dos anos 90, registrando festas de família, viagens, momentos banais. Mas em todas havia algo estranho. Um espaço vazio, um recorte de presença, como se alguém tivesse sido apagado da imagem, mas deixado sua sombra, sua ausência. Lucas nunca tinha visto aquilo antes, e quanto mais olhava, mais sentia que algo o observava de volta. Ele mostrou as fotos à irmã, que lembrou de um detalhe incômodo. Essas são do aniversário do tio Raul, mas cadê ele? Procuraram em todas as fotos. Nada. Nenhum sinal do tio. Nem mesmo em imagens onde lembravam nitidamente dele estar presente. Era como se alguém tivesse removido Raul digitalmente. Mas o álbum era analógico. E os negativos também mostravam o vazio. Um vazio que parecia proposital, calculado. No início pensaram que fosse um erro da câmera. Mas quando encontraram outras fotos de eventos diferentes, com pessoas diferentes, o mesmo padrão surgiu. Sempre o mesmo recorte, o mesmo espaço estranho. E pior, começaram a notar que, onde quer que houvesse esse vazio, pessoas ao redor estavam ligeiramente borradas. Como se a ausência interferisse no ambiente, afetasse a realidade ao redor. Lucas ficou obcecado. Digitalizou as imagens, ampliou, ajustou o contraste. E foi então que viu algo aterrador. Ao aplicar um filtro de exposição profunda, percebeu um contorno quase invisível no espaço vazio. Um rosto. Um corpo parcialmente apagado. Como um homem em transição entre existir e desaparecer. A forma estava lá. Tênue, mas presente. Algo ou alguém que não deveria ser visto, mas que resistia a ser esquecido. Decidiu investigar a origem do álbum. A maioria das fotos era de eventos em sua cidade natal no interior. Resolveu voltar lá. Visitou parentes, amigos antigos, e aos poucos, a mesma pergunta se repetia. Você ainda lembra do Raul? Alguns hesitavam. Outros ficavam visivelmente desconfortáveis. E havia quem dissesse, acho que sim, mas é como se ele tivesse sumido de todo mundo ao mesmo tempo. Na casa da avó encontrou uma caixa com mais fotos antigas. Em muitas o espaço vazio reaparecia. Mas em uma delas, de baixa qualidade e desbotada pelo tempo, o homem estava lá. Nítido. Um homem alto, magro, vestindo terno escuro e olhando direto para a câmera. Lucas sentiu o estômago revirar. Era o mesmo rosto que surgia nas silhuetas borradas. Mas ao virar a foto, a avó escreveu: Raul, 1989. Última vez que apareceu. Lucas tentou escanear a imagem. Mas ao transferi-la para o computador algo estranho aconteceu. O arquivo desaparecia. Nenhum sistema reconhecia. A imagem sumia segundos depois de ser carregada. E ao imprimir, o espaço estava novamente vazio. Era como se a figura rejeitasse qualquer forma de ser capturada. Como se a própria existência dele estivesse corrompida. Lucas começou a se perguntar. Raul desapareceu das fotos? Ou da realidade? O mistério crescia. E quanto mais Lucas investigava, mais o rosto daquele homem aparecia em sua mente. Em reflexos, em sombras. Tinha sonhos com ele, parado ao fundo de uma multidão. Nunca se movia, nunca falava, só observava. E em uma noite silenciosa, ao abrir a câmera do celular por acaso, Lucas viu o homem, parado atrás dele. Por um instante. Depois, o espaço vazio reapareceu. Mas ele sabia. A figura estava lá. Lucas passou a evitar espelhos e câmeras. Mas era inútil. Às vezes, ao tirar uma selfie, via um borrão atrás de si. Outras vezes, o celular travava exatamente às 3h17 da madrugada e a imagem capturada desaparecia do rolo. Ele tentava se convencer de que era paranoia. Mas a sensação era constante. Havia alguém próximo, à margem da realidade. E esse alguém só existia entre registros, como uma presença que se recusava a assumir. Certo dia foi até um antiquário local. Levou a velha foto onde Raul aparecia nítido. O dono, um senhor de aparência exausta,
Empalideceu ao ver a imagem. Já vi esse rosto antes, disse. Pessoas que somem, fotos que apagam, isso não é novo. Contou que colecionava registros anômalos, fotos que mudavam sozinhas com o tempo, e que, em algumas delas, aquele mesmo homem aparecia. Em diferentes décadas, diferentes lugares. Ele se move entre fotos, explicou o homem. Como se fosse um tipo de eco, um erro, ou uma falha que insiste em existir. Lucas ficou sem reação. Mas a pergunta martelava. Por quê? Por que Raul, ou o que quer que ele fosse, aparecia em fotos e sumia da memória das pessoas? A resposta veio de forma inesperada. O antiquário apontou para uma imagem na parede. Uma foto de 1954. E lá estava ele, mais jovem, mas com o mesmo olhar. Lucas levou a imagem para casa. Decidiu montar um mural, juntando todas as aparições do homem. Eram mais de 10 fotos, em períodos diferentes, sempre à margem do quadro. Mas algo incomodava. Quando afixava as fotos na parede, algumas começavam a borrar. Outras simplesmente sumiam. Era como se ele estivesse tentando impedir a conexão entre os registros. Como se o padrão, uma vez percebido, ativasse alguma defesa. Naquela noite, Lucas sonhou com uma sala cheia de retratos. Todos giravam sozinhos em câmera lenta, como se pairassem no tempo. No centro, o homem observava em silêncio. Quando tentou se aproximar, acordou com o som de uma notificação. Uma nova imagem aparecera em seu celular. Não atirara. Era uma foto da sala onde dormia, e ele estava de pé ao lado da cama, o rosto desfocado. O espaço ao lado começava a se apagar. Desesperado, foi ao espelho e percebeu algo terrível. Em uma das últimas fotos que havia tirado de si mesmo, o contorno do seu próprio corpo começava a borrar. Seu reflexo parecia menos nítido, como se estivesse sendo puxado para o mesmo lugar que levava o homem. A cada nova tentativa de registro, seu rosto aparecia mais apagado, até que, em uma imagem recente, apenas seu entorno aparecia. Ele já não estava lá. Mateus, o antiquário, alertou. Se você começou a desaparecer, talvez já esteja conectado demais. Sugeriu que queimasse todas as fotos, desfizesse o mural, rompesse o elo. Mas Lucas hesitou. Algo dentro dele queria entender. Queria ver onde aquilo levava. Se havia um motivo, uma mensagem. E se Raul nunca tivesse sido um homem, mas uma ideia? Um sintoma de um universo que rejeita ser observado por completo? Na noite seguinte, Lucas tomou uma decisão. Vestiu-se, pegou a foto original de Raul e ligou a câmera. Deixou gravando. Sentou-se em frente, encarando o vazio. Às 3h17, a gravação travou. E quando retomou, a cadeira estava vazia. O vídeo mostrava apenas o fundo do cômodo, mas em um canto da imagem, por um breve segundo, uma silhueta surgia, alta, imóvel. E atrás dela, algo mais começava a borrar. Na manhã seguinte, o celular de Lucas continuava gravando. O vídeo mostrava horas de silêncio, a cadeira vazia, mas quem o assistia dizia sentir um desconforto difícil de explicar. Como se algo estivesse fora do lugar. Algo invisível, mas presente. Quando os amigos notaram seu desaparecimento, chamaram a polícia. Nenhum sinal de arrombamento, luta ou fuga. Apenas o vídeo. E uma última foto impressa sobre a mesa, totalmente em branco. O desaparecimento de Lucas virou uma nota em um jornal local. Mas, para quem conhecia a história, nada fazia sentido. A família tentou acessar seus arquivos, mas as fotos haviam sumido. Os backups, corrompidos. As imagens postadas em redes sociais, todas com erros. Rostos duplicados, sombras em locais errados, e sempre o mesmo espaço vazio. Como se ele estivesse sendo apagado não só da imagem, mas da lembrança. Aos poucos, amigos próximos relatavam algo estranho. Em fotos antigas, Lucas começava a desaparecer. Primeiro em sombras. Depois, sumia completamente. Até que uma amiga notou algo perturbador. Em uma imagem de infância, onde ele aparecia ao lado dos pais, havia apenas 2 rostos.
Mas ela lembrava de Trace. Lembrava dele. Mas a foto não. A realidade, aos poucos, parecia reescrever-se sem ele. O antiquário recebeu um envelope dias depois. Dentro, uma única foto. Uma sala vazia, uma poltrona, e no reflexo de uma janela, o contorno de um homem. Alto. Silencioso. Mateus reconheceu o olhar, mesmo desfocado. Era o mesmo de Raul. Era o mesmo de Lucas. Como se o desaparecido agora fizesse parte do mesmo ciclo. Como se a fotografia capturasse não só luz, mas destinos que se sobrepõem. Ninguém mais ousava tirar fotos à noite. Muitos dos envolvidos começaram a relatar sonhos com salas escuras, paredes cobertas de retratos. Alguns diziam ver o homem parado ao fundo sem rosto. Outros afirmavam ouvir estalos ao tentar tirar selfies. Como se algo quisesse impedir. E aos poucos um novo medo surgia. Talvez o fenômeno não estivesse mais restrito a Raul ou Lucas. Talvez ele estivesse se espalhando. Teorias surgiram. Uns diziam que era um tipo de vírus visual, uma entidade que viaja entre registros. Outros, que era um buraco na realidade, uma brecha por onde consciências escapam. Mas ninguém tinha certeza. Só sabiam que, em fotos antigas, figuras começaram a desaparecer. Primeiros detalhes, depois rostos, até sumirem por completo. Como se a imagem revelasse um erro que o mundo tenta esconder. O nome de Lucas virou tabu. Alguns dizem que nunca existiu. Outros juram que lembram dele, mas não conseguem provar. Há quem diga que ele foi apenas o mais recente, e que há outros antes dele, e outros virão. O homem das fotos não era único. Era só o primeiro que alguém percebeu. E agora a observação o tornou consciente. Ele sabe que está sendo visto, e por isso, está se aproximando. Hoje, ao tirar uma nova foto, olhe com atenção. Veja os cantos, veja as sombras, veja o que não deveria estar ali, e se notar um espaço vazio, sem explicação. Talvez seja tarde. Talvez alguém já esteja desaparecendo. E talvez, dessa vez, a câmera tenha capturado você.